Bom dia, pessoal. Eu vou dar mais um tempinho, por ser sábado cedo, tá? 10 minutinhos de tolerância e a gente começa a conversar, tá bem? Vamos aguardar mais uns colegas.
Bom dia, pessoal. Muitos estão só para ouvir, né? Estão só com o fone ali. Vou aguardar aqui um bom dia de vocês, para saber que estão aqui. Eu vou gravar a aula, vou iniciar a gravação e vou colocar ela no e-aula depois, tá bem? Vou mandar um e-mail para toda a turma, colocando então ali para aqueles que não conseguiram estar presente hoje, verem esse nosso primeiro encontro aqui, esse nosso roteirinho para nossa viagem de estudos, né? Primeiramente, eu queria já... Vou iniciar a gravação. Pronto. Então, informando que a nossa aula está sendo gravada, né? Eu queria agradecer os que estão aqui presentes nessa manhã fria e colocar, assim, o motivo, né, da nossa aula acabar acontecendo posterior ao que a gente tinha planejado. Eu esperava uma confirmação burocrática, né, para conseguir o ônibus. Até tive professores que colocaram: como é que tu conseguiu ir para São José do Norte, né, como é que conseguiu o ônibus pela UFPEL, porque por restrições financeiras e tudo mais está bem complicado, né, de conseguir o transporte. Então, precisei fazer os trâmites burocráticos dentro das pró-reitorias, outras secretarias, né, e também receber esse retorno da empresa, porque nós temos, não sei se alguém já pesquisou sobre o GTEV no município de São José do Norte, mas nós temos uma travessia, né, de balsa para conseguirmos ir com o ônibus até o município de São José do Norte. Então, começo relatando que essa dificuldade logística e burocrática acabou atrasando um pouco as confirmações, né, que nós conseguiríamos fazer nesse município. E isso alterou, então, alteraria, né, no caso a gente não conseguisse o transporte, a gente teria que escolher um outro lugar para ir, né, para a nossa viagem de estudos. E como sabem, eu sou professor de vários aqui, né, eu sou professor substituto, não sabia como é que eram esses trâmites também, e entrei com um semestre já iniciando. Bem, uma vez introduzido essas, e me justificando, né, da nossa aula acontecer agora, né, também acredito que tem um lado bom para isso, né, que é estarmos com essa aula que vai introduzir o que a gente vai fazer lá e alguns aspectos importantes para a nossa leitura, da nossa viagem de estudos, para estar no relatório de vocês, está próxima da nossa visita. A visita vai ser agora dia 25, né? E a visita acontece durante o dia inteiro, né? Vou colocar para vocês agora, então, alguns dados que vocês precisam saber, mas antes eu vou falar da nossa programação, tá? Então, nós vamos ter a saída no dia 25 lá da FAURB, tá? E a gente tem que sair da FAURB, tá lá 6h45, tá? Ali tá 8, era para estar 7, né? Eu vou corrigir depois no e-aula, tá? Porque a gente estaria às 8 e a empresa pediu para mim, me atualizou um problema que eles passam lá, que é da balsa, né? Então, nós vamos sair às 7 de Pelotas, destino a Rio Grande, e de lá nós pegamos a balsa. Então, estará às 6h45 na frente da FAURB. Perfeito? Qualquer dúvida, eu vou pedir que vocês mandem uma mensagem ali ou levantem a mão, tá bem? A gente chega, então, na cidade, podem perceber que está um erro ali, né? Porque chegamos na cidade de Rio Grande às 8, né? Lá na hidroviária. Nesse tempo, o ônibus tem que ficar parado, né? E ali aguardando a travessia, né? Que vai ser, então, um tempo de espera. E nós podemos já, ali em Rio Grande, dar uma breve caminhada. Tudo vai depender de como está a fila dessa balsa, né? E poderemos, então, também tomar nossa água e ir ao banheiro, tá? Para aqueles que precisarem. A gente
vai então chegar em São José do Norte no máximo umas 9h50, que eu imagino, né, nessa previsão, né, por ter essa questão da fila da balsa ali, e teremos nossa primeira saída para um roteiro parte 1, né, em que nós vamos encontrar o pessoal da Secretaria de Cultura e Secretaria de Planejamento de São José do Norte, da Prefeitura, que vão nos acompanhar, e nós teremos então uma primeira parte do roteiro acompanhados pelo ônibus, né? E aí a gente vai até esses locais, paramos então num restaurante próximo, tá? Que peço que seja breve a nossa ida ao restaurante. A turma é um pouco grande, né? E contando para vocês, é uma cidade pequena, então os restaurantes são pequenos. E teremos que sair dessa saída, então, para retomar o roteiro parte 2, ao 12h45, tá? Então, nós já temos que estar no outro espaço ao 12h45, né? Às 14h45, nós estaríamos no Casarão de Saber, né? E ainda temos, então, essa caminhada aí pela cidade, está acontecendo junto com a prefeitura, com a equipe da Prefeitura de São José do Norte, né? Nós temos, então, a saída da hidroviária em direção a Pelotas às 16 horas. De novo, retomando, é a questão da balsa, né? Pela dificuldade que a gente tem. Então, foram esses retornos de horários, né, que mudaram de acordo com o pedido da empresa, né, que presta serviço, a Coperec. Nós vamos chegar na FAURB às 18 horas. Esse vai ser o nosso itinerário, tá? Cronograminha que tá. O cronograma, então, de aulas, então, a gente tem a nossa aula hoje, nós teremos a viagem dia 25 e teremos no dia 17/7 a entrega do relatório via aula, tá? Eu vou dar aula agora para vocês sobre essa escolha, né, desse município e como é a nossa expectativa, a nossa perspectiva, nossas lentes de visitar São José do Norte. A aula vai ser um pouco sobre isso, mas ao final eu explico o que é esse relatório, né? O que se espera desse relatório. Lá no dia 17/7, ficou próximo, né, a viagem, mas acredito que é um tempo razoável para vocês elaborarem esse relatório, né? Porque também não quis colocar junto com os finais de semestre, que eu sei que vocês vão estar sobrecarregados e vão dar prioridades para os projetos, desenhos urbanos e TFGs. Bem, então agora começando a falar um pouquinho por que escolher a cidade de São José do Norte para nós, então, da FAURB, né, como uma cidade a ser visitada, né? E essa resposta, ela já, para quem pesquisar, né, já sabe o quanto a cidade ela guarda ainda um traçado e tem uma importância na formação do nosso estado. Ela é um patrimônio cultural, né? Inclusive reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Estado do Rio Grande do Sul, o IFAI, né? E ela foi tombada em 2014, tá? Já para deixar aqui para vocês. E a gente vai entender um pouquinho por que, né, ela foi tombada também, por que tem esse reconhecimento. Para isso, gente, eu queria falar para vocês que... Vocês estão vendo? Eu estou passando a apresentação aqui, vocês estão vendo? Nós temos, então, São José do Norte, né? Uma leitura que nós vamos fazer, ela vai envolver uma lente, nossa, imagina que a gente está vestindo um óculos, que nós vamos olhar para a morfologia dessa cidade, né, para compreender essa importância dessa cidade, a importância de pensarmos o planejamento urbano para essa cidade, pensarmos
na preservação do patrimônio histórico dessa cidade, a partir da sua morfologia, da tipologia, da paisagem e desse patrimônio cultural ligados à evolução do espaço, né, em São José do Norte. Então, essa é a lente que a gente vai vestir. E a gente está vestindo essa lente, né, pensando numa doutrina bem atualizada. Quando a gente pensa em atualizada, né, conservação integrada, está escrito ali bem grande, Manifesto de Amsterdã, 1975, né? Então, ligados a uma doutrina de preservação do patrimônio histórico que nós temos, internacionalmente reconhecida, né, que é essa ideia de uma conservação integrada desse patrimônio. Então, isso já está posto desde o Manifesto de Amsterdã, em 1945, que amplia um olhar e uma preocupação dos arquitetos urbanistas com o patrimônio, né, amplia a Carta de Atenas de 68. Né? Então, nós temos uma forma de pensar essa conservação integrada, que ela pensa, então, que tem diversos atores e agentes, né, que precisam estar atuando em conjunto, né, pensando, se colocando, né, em disposição para isso, pensando no poder público, o poder privado, então a comunidade, né, engajada, as instituições de ensino, e pensando muito importante com isso, a educação patrimonial. A nossa viagem de estudos, né, ela também acaba sendo, nós imaginando que nós estamos nos conectando. Se a gente conseguisse uma viagem de estudo com mais tempo, né, poderíamos conversar mais ainda com a comunidade, mas conversando com os técnicos da prefeitura, né, e nós estamos fazendo também, entrando nesse processo de educação patrimonial. Né, e mais do que isso, nós fazemos uma leitura, assim, vou trazer o professor Silvio Jansi aqui, ele tem uma publicação sobre Jaguarão, né, junto com a professora a Ana Lúcia Costa de Oliveira, né, ele traz lá na introdução do livro, né, que ele escreve, espaço urbano consegue ser um todo integrado pela aparência externa das ações, pelos modos de construir, pelos usos, mas especialmente pelas normas de convivência que cada componente do todo consegue estabelecer com os demais. O mais difícil é integrar no tempo. Por isso, precisamos da memória. Somente ela consegue reunir os diferentes tempos que a cidade viveu, numa experiência viva, orgânica, com os tempos que ainda estão por acontecer. Bem, então, por isso eu trago para vocês, né, uma bibliografia recomendada também ali, e tento trazer nessa pequena aula, são basilares duas teses. Tá? Uma tese é da professora Ana Lúcia Costa de Oliveira, que vai ler os 3 municípios, né? Então, ela lê Rio Grande, Pelotas e Jaguarão, né? E ela vai, então, também abordar a partir da morfologia urbana. E também a Alessandra Farinha, né? Uma outra tese, então, que vai abordar a memória histórica de São José do Norte. Tá? Então, é uma tese feita no Memória em Patrimônio, aí no Programa de Memória em Patrimônio de Pelotas, tá? E da Alessandra Farinha, que aborda, então, essa abordagem que liga com essa identidade cultural, com a memória coletiva, né? Então, eu procuro trazer isso para vocês agora aqui na aula. Bem, então, pensem que o nosso vocabulário aqui, para a gente pensar a leitura que a gente vai ter, assim, em termos para aparecer nos projetos de vocês e estar aceso, né, no radar de vocês para lerem. Seria, então, esse patrimônio cultural, né, esses bens materiais, os bens imateriais que são mantidos, passados de gerações, transmitidos, e vão ser transmitidos para as futuras gerações, né? Então, esse nosso patrimônio, né, que nós deixamos da nossa cultura, que vem das gerações, que vem para nós recebemos e queremos que sigam, né, para as próximas gerações.
a nossa memória urbana, né? Então, a gente pensar esse espaço construído como um suporte de lembranças coletivas, né? A cidade sustenta muitas memórias, né? Vínculos afetivos, narrativas geracionais. Eu peço que a aula, infelizmente, é remota, né? Então, vocês acabam não interagindo muito, mas imaginem vocês, então, quando vocês saíam com os avós de vocês e iam numa praça, iam num espaço aberto, e ele contava sobre como aquele espaço, memórias que ele teve lá, o quanto era diferente, o quanto ainda está igual, ou coisas que aquele espaço é como uma âncora para essas memórias, né? Então, vou aproveitar e vou ir ali para a âncora, né? Que é essa identidade territorial, que está muito ligada a essa memória urbana, né? O sentimento de pertencimento, né? Ancorado nas práticas cotidianas e na geografia local. Isso está muito ligado, né? A essa identidade territorial e a nossa memória urbana. Bem, eu botei umas observações ali, né? Quando a gente fala do patrimônio cultural lá de São José do Norte, a gente tem que pensar que eles têm uma arquitetura, então, e um traçado, uma morfologia colonial. Nós temos também no patrimônio cultural coisas imateriais, que é a festa dos navegantes, né, por exemplo, muito forte. Nós temos, então, dentro da memória urbana lá em São José do Norte, né, a gente tem as narrativas das gerações, das pessoas, então, mais velhas, que guardam essa memória oral também, e os pescadores, né, lá que colocam, também tem essa memória muito forte desse vínculo com a cidade com o mar. Na identidade territorial, nós temos uma cidade que tem uma rivalidade histórica com o Rio Grande, tem outros aspectos que nós podemos ver lá, né? Um orgulho nortense, que a gente tem que buscar dessa identidade territorial, né? E aí, um outro aspecto que nós temos que olhar, então, estar atento: preservação patrimonial, né? A salvaguarda lá, é importante a gente entender, né, que é tombado o centro histórico. Quando a gente conversar com o pessoal da prefeitura, entender como é que isso é feito por eles, enquanto técnicos, arquitetos e urbanistas, né, que protegem as edificações, tem um tombamento, mas tem um tombamento do centro histórico, do espaço, né? Como que isso protege o próprio espaço vivido e aquelas dinâmicas sociais que são preservadas, né? Esse desafio de manter, então, essas tradições luso-brasileiras. Outro aspecto, então, é a paisagem cultural, que a gente pode, então, falar da convivência que a gente tem lá de São José do Norte com a lagoa, com as dunas. Então, o quanto isso consegue ser lido no próprio traçado e nos modos de vida daquela comunidade ao longo da história, né? E, que eu já falei aqui, né, a morfologia urbana, né? Esse estudo, então, dessa forma física, dos traçados das ruas, né, das características do parcelamento do solo, né? Então, morfologia urbana e tipologia urbana, para colocar, que a gente vai colocar aqui, né, é como essas características morfotipológicas, né, estão preservadas e dão uma imagem, estão ligadas a esse patrimônio dessa cidade. Bem, então, para a gente olhar, né, dentro de todos esses aspectos, né, quando a gente, como arquitetos e urbanistas, a gente coloca essa lente, está olhando para a morfologia urbana e para a tipologia arquitetônica, né, esse esqueleto físico que está lá edificado, ele está ligado, ele se conecta a todos os outros que a gente está discutindo aqui. Ele está ligado à paisagem cultural, que a gente acabou de falar, então não vou ficar falando de novo. Ele está ligado também porque ele configura, né? Ele está dentro dessa paisagem, ele é formado e ele está dentro dessa paisagem cultural, né? As nossas ruas, as nossas edificações que estão ali, né? A memória urbana, né? Então, são como esqueletos fósseis, né? Que nos comunicam aquelas práticas sociais de tempos atrás, também nos trazem, como a gente tem a nossa faculdade em Pelotas, né? É fácil vocês começarem a imaginar ali a volta da Praça Coronel Pedro Osório, né? O quanto aquelas edificações nos levam nos transportam, como se a gente pegasse uma máquina do tempo, né?
E temos também a identidade territorial, o quanto está ligada, né, conectada diretamente, o patrimônio cultural, não vou nem falar, e essa disposição ou essa responsabilidade também que a gente tem, principalmente, de preservação desse patrimônio, né? Bem, dito isso sobre a leitura que a gente, esses óculos que a gente vai ter que vestir, lá na tese desses dois autores, né, e a gente tem que entender que esse portal meridional que a Ana O vai falar, né, é importante para a gente entender por que São José do Norte surge, né, e vem ligado a essa intenção da coroa portuguesa, né, de ampliar seus territórios, né, conquistar, então, esses territórios, e ele se dá a partir da caminhada, então, que tem dessas tropas que vêm aqui, então, pela Estrada do Inferno, né, eles vêm vindo e atravessam, então, também por Rio Grande, né, e o quanto esse complexo que a gente tem aqui, a Lagoa dos Patos, vocês estão enxergando meu cursor? Aqui a Lagoa dos Patos, e aqui o Oceano, então, Atlântico, tá? E aqui tem a saída da lagoa, né? Aqui, então, tem os moles da Barra, né? Aqui a gente tem a saída da Lagoa dos Patos, que vai ligar esse complexo lagunar, né? A Laguna dos Patos, com o Oceano Atlântico. E é por aqui, então, que nós temos esse portal meridional, né? E, então, esse começo dessa ocupação de São José do Norte, né? Está ligado a uma intenção geopolítica da coroa portuguesa, né? Porque aqui era um local com uma topografia e uma geografia importantíssima para que a coroa bloqueasse o acesso espanhol ao complexo lagunar, né? Da Lagoa Mirim também, e dessa Lagoa dos Patos, tá? Então, isso vai se dar, então, um controle do acesso em 1737, né? Essa geografia que a gente está colocando aqui, que nós temos a Lagoa dos Patos gigantesca aqui e o Oceano Atlântico, né? É uma geografia inóspita, né? Então, essa fundação dessa cidade, ela enfrenta também essa necessidade, que é uma necessidade de militar, né, bélica, então uma estratégia geopolítica, e ela está muito, então, adaptada a essa geografia inóspita das dunas aqui, né? Dunas com móveis que ficam se movendo com os ventos, né? Isso tudo a gente vai conversar mais lá em São José do Norte também, com o pessoal da Secretaria de Cultura e Planejamento, né, o quanto isso interferiu nesse início da formação de São José do Norte, né, essas violência, né, que a natureza também oferecia para essa população que estava começando a povoar aqui. Então, também é uma cidade complementar, né, então, porque vai se formar esse binário aqui, que é Rio Grande e São José do Norte, né? E vão ser essas duas cidades com suas fortificações, né, seus fortes, seu pequeno povoado, que vão conseguir garantir a posse da coroa e o início do Estado, tá? Bem, então, essa estratégia de sobrevivência, né, que a gente está falando, lusitana, a gente está colocando que é uma ocupação, então, por colonos, né, portugueses, né, que vão garantir a posse do território junto com o exército, junto com os militares, né, e vai ter uma adaptação, então, também a esse território, muito ligada a posterior, então, povoando mais densamente, também vindo essas migrações, vêm os açorianos, né, então, com essa chegada também dos açorianos, né, que tem uma semelhança geográfica na Ilha dos Açores, né, que são cercados por águas nas Ilhas dos Açores, então facilitam, tem uma facilidade na adaptação, já estão acostumados, né, e então
e eles introduzem técnicas agrárias e artesanais que vão estar ainda muito presos à cultura daquela comunidade até hoje, né? E aí a gente também traz um outro aspecto, que é a profunda religiosidade, né? Popular, né? Dessas matrizes, então, católica luso brasileira. Então, nós temos, né, aspectos dessa herança açoriana, né, que vai consolidar também, além dessa questão de um início que tinha uma função militar, que a gente está falando, essa população e a agricultura que vai se estabelecendo, e essa cultura, está ligada a uma base socioeconômica, né, que também vai influenciar, e essa matriz religiosa vão estar intrinsecamente conectadas, né? Então, a gente tem a terra, por exemplo, lá tem a área do estreito, né? Que dava para a gente ver ali no mapa, né? Vou voltar aqui. O estreito é essa região aqui, ó, bem estreita, tá? De terra. Uma faixa de terra bem pequena. Então, nós temos, então, a cultura da cebola, né? Então, as réstias de cebola, isso aqui, a réstia de cebola, vocês já devem ter visto, né, preso. Então, isso aqui é uma coisa bem forte lá em São José do Norte, o plantio da cebola, a cultura, as réstias de cebola, né, e a pesca artesanal. Eu acho que a pesca artesanal, né, vocês vão conseguir identificar rapidamente, né, as catraias, a gente tem os caicos lá, né, então, que eram, então, como esses pescadores artesanais, né, conseguiam se conectar a esse mar, como era o modo de subsistência, né? E o quanto isso ainda está presente lá na cultura, na memória coletiva dos nortenses. Bem, então a gente tem duas fases, né, que a gente poderia dividir, né, para esses autores, que a gente tem duas fases nesse início da evolução urbana, né, pensando na evolução urbana do município. A gente tem a primeira fase, que é um acampamento de defesa, né? Então aqui, 1737 a 1763, né? Com instalação e acampamento militar, construção de fortes, tanto do lado de Rio Grande quanto do lado de São José do Norte, né? Por Rio Grande, ter uma conexão maior com a parte territorial, né, do município do estado, ela acaba tendo mais fortes, uma quantidade maior de fortes, né, mas ali em São José do Norte, voltados para a Lagoa dos Patos, também vão surgindo fortes. A morfologia, então, a gente tem que é focada na defesa, nesses acampamentos, e também aqui a gente tem a questão que vem, então, em 763, né, nós temos esse aspecto que é as invasões, né, castelhanas e o medo das invasões castelhanas. Então a gente tem esse fluxo da cidade recebendo também o pessoal fugindo de Rio Grande e indo para São José do Norte, né, para as fortificações para se proteger, né? Inclusive os espanhóis tiveram e ocuparam Rio Grande durante um tempo, mas nunca conseguiram ocupar São José do Norte, né? Não chegaram. Por isso o termo que a gente vai conversar lá e vai ver, mas Rio Grande nada, São José do Norte é muito heróica vila, né? Assim como Pelotas tem a Princesa do Sul, São José do Norte é conhecida como muito heróica vila. Então, em 820, que vai começar a segunda fase, né? A gente vai ter uma fase mais voltada à freguesia e a uma cidade portuária, né? Que ela vai se tornar uma freguesia, então, em 820, e retoma, então, esse crescimento em torno das atividades portuárias, né? Então, vai mudar o foco de ser uma cidade militar e tem um florescimento do comércio portuário, aduaneiro, né? 831, criação da vila, né? E aí, na morfologia, vai estabelecendo a alfândega,
esse traçado que a gente vai ver lá, né? A pecuária e a agricultura vão se desenvolver mais. Então, são esses aspectos nessa segunda fase. Bem, para a gente imaginar, né, que as cidades, as cidades não são planejadas. Não, existiam uns planejamentos, e o modo traçado já combinava esse urbanismo português às leis das Índias, das espanholas, tá? E essas cidades, então, que a gente tem aqui ao sul, que é na tese da professora Ana Lúcia Costa de Oliveira, ela fala um pouquinho fala bastante sobre isso, né? Mas essa combinação que nós temos, então, na instalação das cidades aqui do sul, do Rio Grande do Sul, que combinam leis das Índias, da Espanha, né? Com a nossa... os engenheiros militares que faziam aquele traçado, a retícula bem precisa, né, os traçados xadrez, eles têm uma flexibilização dela, né, para pensar, então, num desenho, numa regulação mais paulatina, mais adaptável ao território, né, com ruas mais largas nas vias principais, então, para a formosura. Então, a gente tem mais adaptado ao traçado aqui, como a gente vai imaginar aqui que está lá em São José do Norte, vai estar assim, né? Mais adequada à topografia e às condicionantes do local. O quarteirão colonial português, né, ele se dá, então, a partir de uma... A gente tem formada a rua principal, né, bastante retoma lá aquela forma romana, né, do traçado que a gente tem cardos e decumanos, né, parecido, então, com isso, ou ainda trazendo isso, nós temos a questão da rua direita, que é importantíssima para a gente pensar nas cidades coloniais portuguesas, né, que é a rua, então, que vai ser a espinha dorsal, então, a rua mais importante, a rua que, então, tem o maior número de comércio, a riqueza, as pessoas, então, mais abastadas, né, as famílias mais abastadas vão estar ali. Essa é a rua direita, com maior importância. E teremos, então, as ruas principais, né? Essa rua principal, então, ela vai ter um comprimento maior da quadra, né? Com o parcelamento dos lotes e as frentes de lote dando para essa rua principal, né? E vamos ter as travessas, né? As travessas, então, mais estreitas, podem nem ter aqui esse parcelamento, tá? E isso está, essa herança, né, medieval do quarteirão retangular alongado, né, e essa hierarquia viária clara entre travessas e ruas, que nem eu falei, essas ruas são mais finas e essas ruas principais, né, mais largas, né. Facilitavam, então, esse acesso, né, maximizar o contato com o porto, com o mar, né, então... É isso que a gente consegue observar ainda lá em São José do Norte. Outro aspecto, então, que quando a gente está pensando na morfologia da cidade, né, que eu acho que, falando, então, um pouquinho da conservação integrada, né, que a gente passa de uma ideia de pensar, preservar o patrimônio lá da Carta de Atenas também, né, preservar o patrimônio a partir só das edificações isoladas, mas pensar numa preservação do patrimônio ligado ao planejamento urbano, a uma reabilitação social também, com novos usos para as edificações, né? Protegendo o conjunto histórico e evitando a gentrificação. Então, que as pessoas que moram lá saiam porque tem uma valorização, então manter aquela pessoa. Então, tudo isso está dentro desse pensamento, né, de pensar, então, a conservação integrada. E aí, por isso, entra esse aspecto de preservar, então, não só pensar numa fachada isolada da edificação, mas também a morfologia, o lote, a quadra, a via, né?
Bem, quando a gente está pensando na morfologia, eu falei agora bastante da quadra, das características da quadra, né? A gente, das ruas, né, desse traçado viário, e a gente também tem que pensar como esse parcelamento vai determinar um tipo de lote, né? O lote tradicional. E esse lote, né, com uma testada pequena, então a gente tem de 3,30 metros a 13,20, então essas são as medidas das três, uma média padrão, uma medida, né, mais ou menos padrão variando, das três cidades, né, que a Ana estudou, a Ana estudou, então Rio Grande também está nessa conta, também para fazer esses dados, né, Pelotas também, né, então a gente tem testadas variando, então, testadas menores, assim, que vão ser outras tipologias, e testadas maiores, né? E aí isso reflete os padrões coloniais de subdivisão da terra, né? Então, isso obrigou esse traçado, essa frente, né, do lote voltada para a rua pequena, estava ligado também a um princípio, então, as frentes das casas eram voltadas para a rua, tá? Para a via principal, né? E isso vai fazer uma tipologia que é a tipologia, por exemplo, que a gente vai ter aquelas casinhas porta-janela, né? Que tem a porta, porque o acesso, né, da casa está para lá, e a janela, né? Então, vai ter um recinto da casa, já ali a sala, por exemplo, já vai estar voltada, se comunicando com a casa, né? Então, uma casa porta-janela, que é essa tipologia que a gente vai falar, uma tipologia arquitetônica, né? Ela vai ter um alinhamento com a rua, então, por ter essa frente estreita, né? Como é que vai se dar a distribuição depois normalmente um dos quartos morava a família inteira às vezes, né? A gente vai ter também a casa, outra tipologia, quando é um pouco mais largo o terreno, a casa de corredor lateral, né? Em que aí a gente já tem esses quartos, né? E eles se comunicam, vão se comunicando, que é interessante a gente ver nessas tipologias, né? Tradicionais. Essa do corredor lateral aqui nós conseguimos ver, né? Aqui esse corredor lateral aqui acontecendo, aqui tem o quarto 1, aqui tem o quarto 2, e os quartos se comunicam por portas, né? Então a gente tem isso aqui, ó, também se comunicando aqui, e vai chegando, e lá no final a gente poderia ter a cozinha, né, no fundo da casa, ou ainda separada, né? E aí a gente tem aqui essas alcovas, esses quartos sem ventilação e iluminação, e aí a gente tem também, às vezes, os pátios internos, né? A cozinha poderia ser aqui, por exemplo, nessa daqui. Bem, nós temos a casa com corredor central, quando o lote era mais largo ainda, né? É outra tipologia tradicional. E nós temos a casa com entrada lateral, essa é bem mais rara, então, né? Então, percebam que o lote é bem maior, tá? Então, a gente tem a entrada por aqui, e a tipologia cachorro sentado, né? Em que nós temos, então, uma entrada principal e depois um pátio em L, né? Percebam que essas tipologias arquitetônicas, a tipologia, a edificação, né? Ela está muito ligada ao parcelamento do solo, né? Ao lote. E quando a gente volta aqui, esse lote está ligado a essa tipologia. Bem, aqui, um aspecto, então, a gente tem os edifícios em São José do Norte, âncora, porque nós vamos ver lá, né? Nós temos a alfândega, né? Nós temos a igreja matriz, nós temos outros aspectos que nós podemos ver lá. Eu vou deixar a apresentação para vocês, vocês conseguem ler também, né? Então, colocando para vocês assim, esses edifícios, eles têm ligado na sua materialidade, né, dessas edificações,
estão ligados, eles são como âncoras, eu acho que eu já falei isso, né? Então, eles não são só um símbolo daqueles eixos de poder, eles estão vinculados às próprias práticas de sociabilidade, né? E eles também funcionaram como um ímã morfológico, né? Determinam algum alargamento das vias, uma criação de praça, né? Então, a importância que tem esses prédios, né? E aí a gente consegue ainda ver que eles são preservados e carregam toda essa memória coletiva também ligados a eles, tá? Eu acho interessante um aspecto de São José do Norte, né? É que nós temos, então, nas edificações simples também, essa originalidade para a gente conseguir ler, né, desse período portuário também, essa simplicidade que a gente tem nessas edificações, esses casarios ainda coloniais, se nós conseguirmos ver lá, né, o quanto isso vai refletir também essa cultura e a história da evolução urbana dessa cidade, né, não por terem uma imponência, a edificação, elas têm poucos ornamentos, né, isso tudo está ligado a essa materialidade e essa simplicidade que a cidade conseguiu lidar e construir e sobreviver com esse território, tá? Essas limitações, então, da riqueza, né, do que tinha nesse período portuário também na cidade. Bem, para determinar, assim, para vocês, os períodos, então, colonial, como é dividido, então, pela NAO, o material que está lá nas referências bibliográficas, né, a gente tem um colonial de 1800 a 1820, né, quando a gente pensa nessas tipologias coloniais, né, então, construção térrea com camarinha, né, a gente pode ser que a gente encontre lá, né, nessas cidades, então, do sul, Jaguarão, por exemplo, a gente encontra, tá? A gente tem muito a construção térrea, né? A gente vai ter, em alguns casos também, lá em São José do Norte, eu não sei se a gente vai encontrar, tá? Não sei. Mas Rio Grande tem ainda os sobrados, né? Ainda coloniais, são raros aqui para o sul, são mais no eclético. No colonial, então, a gente tem a camarinha com lateral revestida em telha, né? A gente tem, em questões aos ornamentos, né? A gente tem, então, o cunhal, né? Aqui no canto da casa, a arquitrave, ó, o friso aqui, então, e todos esses elementos, e a cornija, tá? Todos esses elementos são parte dessa cimalha. Nas construções lá em São José do Norte vão ser simples, né? Talvez não tenham todos esses elementos, não tenham algum, mas nós podemos ter, então, a cornija, né? Ou aquela ideia também da eira e da beira, né? Aqui das telhas, né? Então, a gente tem essa ornamentação, às vezes, né, nas cimalhas dos meandros gregos, dos ovos, né, e a romana, que são essas linhas, números romanos. A gente tem, então, depois uma tipologia que seria de 822 a 850, que é a imperial, né, que já vão aparecer frontões com motivos, né? A gente tem o telhado colonial, o sobrado com um térreo comercial, então a gente pode observar isso no térreo, tá? Casas com corredor lateral, então, ó, as casas geminadas, olhem, observem que essa é igual a essa aqui, né? Ó, só é espelhada, né? Isso aparece muito já, então, no imperial. Um ecletismo, então, historicista, né, de primeira fase, de 50 a 80, então, com as platibandas já bem mais ornamentadas aqui, ó. Aliás, aparecendo a platibanda, né? Porque aqui já aparece no imperial, aqui vai aparecer a platibanda, tímida, tapando o telhado, e aqui vai destacar muito as platibandas, né? Questão da ornamentação. Uma coisa que aparece, então, é essa platibanda vazada, né? Os lambrequins, né?
a sinhaninha, então, aqui, que isso aqui que é aquele elemento que vai ter quando tem esse lateral do telhado, assim, aparecendo, tá? Aqui não vai ter nenhuma para mostrar para vocês, é muito raro de acontecer, não vai ter em São José do Norte. O ecletismo historicista de terceira fase, então, um Art Nouveau que já vai começar a aparecer nesses edifícios, tá? Então, a gente já vê mais abstratos os elementos de ornamentação, ó, do Art Deco. Podem ver que nós ainda temos, então, marcando a platibanda, né? Marcando a base, o corpo e o coroamento das edificações, mas a gente tem, então, com linhas bem mais definidas, sem uma ornamentação, tá? E o ecletismo historicista, então, de terceira fase também, então, ainda se mantém, não é que começou, podem ver que acontece junto, né? Que no ecletismo historicista nós temos o Art Deco, ainda acontece também o historicismo da mesma forma. E da quarta fase, de 20 a 40, né, que começam a aparecer construções isoladas no lote, né, aqui, então, um sobrado todo com recuos. Os elementos de composição, né, para a gente avaliar, para vocês lerem lá nas casas, o corpo, aliás, o coroamento que eu risquei ali, o corpo, o embasamento, né, então, um embasamento aqui que nós temos aqui, as gateiras aqui, né, marcando essa base aqui da casa, né, quando as gateiras aparecem quando a casa, então, casa com porão alto, né, ou não, porão baixo, não porão optável, não vamos achar, tá? Então, esse corpo aqui tendo as aberturas, né, e o coroamento que a gente já falou agora, né, com o seu frontão, com a platibanda vazada. A gente tem aqui, então, a cimalha, né, para marcar, então, o começo do coroamento, tá? Vou passar aqui. Nos sobrados, então, o elemento da base, que marca a base, é o primeiro pavimento, o embasamento, tá? Aí o segundo pavimento é o corpo e o coroamento é a platibanda, tá? Elementos importantes para vocês avaliarem lá também, que eu acho importantíssimo a gente ver as características da leitura. Os elementos, então, seriam as portas, as janelas, né? Fotografem. Então, esse traçado urbano que a gente está falando aqui, essas tipologias, não são acidente, né? Mas esse documento histórico que vai sendo guardado e que chegou à nossa geração, né? Pode, com a gente preservando, chegar para as próximas gerações. E diz muito sobre como a gente habita hoje. Então, outro aspecto que a gente agora vai começar a falar é sobre a paisagem cultural, né? E lá em São José do Norte, a água está muito ligada à identidade da paisagem cultural daquele território, né? Então, o canal não é um limite, mas um gerador. Então, a gente não pensar o canal só como um limite, mas um gerador da identidade territorial, né? A comunidade nortense e os que vão visitar vivem essa relação direta com a hidroviária, com esses ventos, aqui está as dunas, né, da cidade, com os ventos, com a areia, né, e isso vai forjar essa estética e essa cultura dessa cidade. Então, quando a gente está falando da paisagem cultural, a gente está falando dessa paisagem, então, dessa barreira natural que tem lá, que tem as dunas, né, a gente está falando dessa questão um domínio das águas, né? Um canal com seus trapiches, com os barquinhos. A gente está falando, então, também do trabalho, né? Da pesca artesanal. E aí, quando a gente está falando sobre isso, se a gente falou antes do espaço, então, físico, do morfológico, né? A gente está falando das edificações, a comunidade que vive por gerações, né? Ela
tem uma camada imaterial que se constrói, que é a memória. E essa memória, ela é uma memória que a gente vai discutir aqui, é uma memória coletiva, tá? Então, a gente está agora entrando no que a Alessandra Farinha está falando, tá? Essa memória coletiva, né? Ela tem uns autores importantes, tá? Que não vou colocar aqui, mas seria o Halbach, Kondo, né? A gente tem a cidade como suporte onde essa memória se objetifica, né? A gente tem, então, uma tradição que transmite, né, no cotidiano o que foi aprendido por um avô pescador, o que vai ser ensinado para o neto, que vai se ganhar experiência, né? E tem, então, aí a gente vai ter nessas ideias, então, duas: memória comunicativa, que é geracional, e a memória vinculante, que é objetiva. Memórias ancoradas na peculiaridade do lugar. Então, são memórias, então, que estão muito ligadas a aspectos únicos dessa cidade também, né? Outro aspecto importante para a gente pensar é que essa comunidade, essa cultura, essas memórias, né, que podem trazer essas ativações do espaço, né? Uma cidade, então, pensada só nos edifícios, né? Ela é só um monte de pedra, né? Um acúmulo. Então, é essa cultura, essa vida das pessoas que traz essa vida, né? Essa cidade é dada através das pessoas, né? Então, isso a gente tem lá em São José do Norte, um aspecto que é estudado bastante, é a questão religiosa, por exemplo, na festa de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Que transforma aquele espaço, transforma aquelas ruas, né? Aquela morfologia urbana, aquelas tipologias são transformadas também, ligadas a essas festividades, né? O quanto traz uma ativação espacial. Então, aí a gente está falando desse imaterial, desse patrimônio imaterial, né? E a autora traz o Marcel Mauss com a ideia do fato social total, né? Então, esse imaterial que vai modelar o material, né? A festa não, assim, não tá como um simples anexo, algo que acontece lá, mas essas festividades, essa memória que é guardada, então são passadas de gerações para gerações, na verdade estão ligadas a um eixo fundante da própria vivência na cidade. O quanto a gente lê isso é importante para a gente compreender aquela cultura, né? Não só ficar lendo os edifícios, né? Porque isso está ligado, né, a essa imaterialidade, esse patrimônio material, a esfera econômica, né, porque movimenta o comércio, a esfera política e institucional, né, há uma esfera social, né, porque, então a gente estava falando política, envolve prefeitura, marinha, tudo é envolvido nessa festa de Nossa Senhora dos Navegantes aqui, ó. Pensar a festa de Nossa Senhora dos Navegantes como um fato social, olha só, Nossa Senhora dos Navegantes movimenta a economia. A Nossa Senhora dos Navegantes traz um diálogo, uma pactuação, né, que impõe a prefeitura, a marinha, a polícia, impõe os moradores, então todo mundo interagindo. Ela impõe também uma esfera social que está envolvida nela, porque traz o encontro das famílias, traz parar para ter aquela pausa para conversarem, para viver aquele momento, né? Tem uma prática lá da Nossa Senhora dos Navegantes que os barcos de pesca, né, que são para o labor, são para subsistência, né, para a pesca artesanal, para viverem, para as famílias viverem, são transformados, então, enfeitados para fazer essa celebração, né? Levar da Lagoa dos Patos, entra na cidade e é carregada aquela imagem. Então, imagina, né? Tem todo esse envolvimento, todo esse impacto. Então, e a esfera religiosa e moral, né? Que vai repactuando, então, consolidação, então, essas crenças, né? Então, o quanto esse fervor, então, quanto isso vai sendo passado de geração para geração. Tá? Então, essa identidade nortense, né, precisa dessa memória geracional e dessa identidade territorial também sendo pensada. Quando a gente está pensando em preservar,
esse patrimônio, a gente está pensando para quem, né? Também. E é para esses, então, para essa... E que identidade é essa, né? Então, pensem sobre isso. Então, como esses avós que vão, através do seu trabalho, que é ligado ao mar e à terra, que nem a gente está falando, com essas festas, levam isso até seus netos, né? A partir dessas práticas, dessas vivências, é justamente que conseguem manter vivo e levar até as gerações, que vão se apropriar e vão fazer essas práticas, né? E isso vai levar de volta, né? Nesse diálogo intergeracional, né? Porque eles vão estar praticando junto com os avós. E isso mantém como se fosse um ciclo, né? Dessa memória geracional, dessa identidade territorial viva, né? Então, essa memória geracional não é congelada. Então, o que a gente está vendo hoje aqui, né? Já quase encerrando, tá, gente? A gente tem um espaço material e a gente tem um espaço que é o construído e imaterial, que é o vivido, né? Então, se a gente falou das quadras, por exemplo, né? As características, os lotes, as edificações, né? A gente falou aqui, então, das edificações também, e a gente falou dos agentes de preservação. Falei do IFAI, falei um pouco dos técnicos da prefeitura, mas são quem estão lá estabelecendo, então, as diretrizes, as leis, as aprovações. Isso a gente vai conversar com eles, vai poder ver, né? O quanto o trabalho, né, desses técnicos, também desses agentes de preservação. Bem, aí, quanto ao espaço imaterial, ela é uma apropriação fluida, né? Então, a gente vai ver essa lógica de ocupação ligada ao labor, à pesca, às procissões, né? Então, vocês podem pesquisar sobre isso, né? Vai ser, talvez, conversar com algum morador lá sobre isso, né? Sobre esses aspectos, né? Ó, esses dois aspectos. Essa herança cultural, né? Tá atento para isso, né? Pesca artesanal, né? A tradição católica, transmitida oralmente. E a gente tem, então, esse agente de preservação, que é o corpo social engajado, que transmite geração para geração, como naturalmente, dadas nossas práticas sociais. A gente acaba fazendo isso. Lá em São José do Norte, então, nós vamos avaliar que nós temos forças, fraquezas e ameaças, né? Por exemplo, uma força, a malha reticular ainda preservada, a coesão da identidade, né, da comunitária ancorada, né, pelos festivais marítimos ali. A gente tem oportunidades, então, que a gente pode imaginar, né? Talvez a gente possa imaginar como uma oportunidade o Estado, né, a nível estadual, a nível federal, né, pensar, então, investir, chancelar nos festivais, como fomenta a própria rota de turismo cultural, né, mostrando seu alto valor, né, a qualificação da orla portuária. Então, esses investimentos são oportunidades, né, que a gente possa imaginar para lá. Mas nós temos, então, as fraquezas, né, lá. A vulnerabilidade frente ao clima, né? As dunas que estão invadindo, a dependência econômica, a infraestrutura portuária de Rio Grande, esse vínculo pode ser uma das fraquezas de São José do Norte. E nós temos também, além das fraquezas, ameaças, né? A gente tem pressão de expansão portuária, né? Então, Então, a gente tem, às vezes, a comunidade lá ligando uma ideia de desenvolvimento, essas nossas parte histórica aqui, estombamento, como travando o desenvolvimento, né? Então, a gente tem esse aspecto, então, que essa expansão portuária que é tão forte no imaginário coletivo nortense e rio-grandino, né? Pode ser uma das ameaças, né? A gente tem outro aspecto, que é o êxodo juvenil, né? A gente tem as gerações que vão querendo sair e não querendo trabalhar com a pesca, né? E nem seguindo, então, com aquela tradição espiritual da matriz. Então, a gente tem uma ameaça de apagamento, né? Então, como arquiteto urbanista, né, compreender que a gente não apenas está fazendo um edifício material impessoal,
né? Ou planejando a cidade nesse aspecto, mas a gente tem que proteger, né? Projetar protegendo essas memórias, né? Para que as gerações futuras tenham acesso a elas, né? Então, o patrimônio arquitetônico só resiste enquanto a comunidade, sua essência imaterial, orgulhosamente acredita nela e ativamente habita o seu espaço. Vamos falar agora para finalizar a aula? Passei um pouquinho, queria ter feito em 1 hora, tá? O que é o relatório que vocês vão ter que entregar ao final, né? Vai ter o roteirinho lá no e-aula só dele, para vocês não precisarem ficar vendo a aula inteira, tá? Mas tem o roteirinho do que vocês vão fazer. A gente vai ter, já vão preparados, né? Então, desde o momento em que a gente pegar o ônibus, já é o começo do roteiro da viagem, tá? E nessas paradas que nós vamos ter, tá? Que vocês vão fazer também coletivamente, individualmente, né? Vocês vão poder conversar com moradores, vão poder, então, fotografar, filmar, desenhar, vivenciar esse espaço, né? E esse é um material fonte para o trabalho gráfico, tá? Mas esse material que eu vou ler, que é base para vocês terem uma leitura básica, né? Mas o principal é essa vivência lá no espaço, né? E é feito em grupo, tá? Grupos de 3 a 4 alunos, tá? E cada integrante do grupo deve enviar até dia 17/7 no e-aula, tá? Vai estar o lugarzinho lá para vocês mandarem esse material gráfico. Bem, as referências, então, como eu falei para vocês, Sandra Farinha, a Ana O, aqui é do Silvio Jansen, tá? Um material gráfico para ver as tipologias, tá? Esse aqui também, esse tem disponível online, e esse aqui também tem, tá? Esse aqui só lá no NEAB tem, tá? Até esse tem online, desculpem, tem online, mas também tem no NEAB, tá? Então, todos eles têm materiais acessíveis para vocês pesquisarem, tá? Lerem, se quiserem, tá? Acho importante. Mas, então, retomar aqui, vou deixar aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Aberto a perguntas. O material, então, já que vocês não estão perguntando, que vocês têm que entregar, vocês viram que tinham ali filmar, fotografar, desenhar e vivenciar o espaço. Então, lá vai estar escrito, né, no material lá no aula, acho que eu já até botei, vou abrir aqui. Não botei. Tá, vou botar lá no e-aula, que vocês teriam, então, um material fílmico, tá, uma edição de um filme bem curto, de 1,5 a no máximo 10 minutos, tá? Então tem um tempo mínimo, né, para vocês colocarem esse vídeo, e um material, então, em PDF, tá? Vai estar descrito lá no e-aula a formatação desse material e contém esse roteiro que vocês fizeram dessa saída de campo, né? Vai ser no formato de um relatório. Vocês vão contar a forma como vão falar sobre essa saída de campo, sobre São José do Norte, sobre os aspectos, é livre, tá? Mas tem que conter, então, basicamente esse material que relata, né, que registra esses aspectos que vocês, então, perceberam e compreendem do espaço a partir das provocações dessa aula. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, as últimas recomendações vão com um calçado confortável para caminhar, protetor solar, né? Que eu ia informar para vocês também, além disso, né?
com memória, né? Quem quiser levar suas máquinas fotográficas, além dos celulares, né? Podem levar uma prancheta, uma Moleskine, algum bloquinho de notas, né? Para vocês tomarem notas, né? Outro aspecto que eu ia recomendar para vocês, então, é reforçar o que eu falei no começo da aula. 6h45 a gente está saindo lá da FAURB, então procurem estar com antecedência lá, não pode se atrasar, né? A saída é muito importante, tá? E levem dinheiro também para as refeições, tá? Então, era isso, pessoal. Já que ninguém tem dúvida, desejo um bom final de semana para vocês e qualquer coisa me mandem mensagem, tá? Que eu respondo em seguida, tá? E vou botar esse material sobre o relatório, tá? Lá no e-aula, e depois já vai ter o espaço também para colocarem os trabalhos, mas isso só vai se dar depois do roteiro, tá? Eu vou reforçar lá mensagens pelo e-aula para vocês mais próximo, né? Relembrando a importância de chegar mais cedo, mas já fica aqui o aviso, né? O quanto vai ser importante vocês estarem organizados. Um abraço e bom final de semana.